Gente, essas imagens que vocês acompanham aí na nossa tela são imagens ao vivo da faixa de Gaza, né? Um território que tem cerca de 365 quilômetros quadrados, 2 milhões de habitantes. E a gente está falando também de uma região, né, que segundo as informações que eu consultei no Itamaraty, tem cerca de 6 mil brasileiros vivendo especificamente no território que pertence à Palestina. Se a gente falar do território israelense, né, Favale, são mais de 14 mil pessoas. Mais de 14 mil. E não são todos que disseram ao governo federal, ao governo brasileiro, né, que pretendem voltar ao país. Então, a gente tem um número aí de cerca de 1.700 pessoas que se inscreveram para que sejam repatriados. Porque a gente está falando também de muitos brasileiros que, embora tenham nascido aqui, já vivem ali em Israel há muitos anos. Então, não são pessoas que tenham interesse em voltar. Hoje mesmo eu conversei com uma brasileira que está lá há 27 anos e ela disse que pretende sim ficar no país e oferecer todo o apoio que for possível a ela, em solidariedade e etc., para acolher aqueles que estão ao redor dela e também as necessidades que tenham o lugar onde ela mora. Rapidamente, Maurício, só para passar aqui para o Federico, que tinha puxado esse ponto da ONU conosco, você esperou em algum momento que essa reunião da ONU pudesse ter algum resultado ou o Conselho de Segurança, de certa forma, já vem frustrando a comunidade internacional há algum tempo, Frederico? Evandro, não esperei. Não tinha, estou muito cético em relação à ONU já tem um bom tempo. A ONU, se ela não virar uma chave, ela não fará 100 anos. Quando você volta um pouquinho na história da Primeira Guerra, surge, então, o Tratado de Versalhes e a Liga das Nações, que era a ONU da época. E a Liga das Nações tinha o principal objetivo de não ter uma Segunda Guerra. Quando deflagra a Segunda Guerra em 1939, a Liga das Nações ela perde a utilidade. Ela acaba formalmente só em 46, mas ela já fica ali sem sentido e você começa a construir não a ONU, mas um Conselho de Segurança que se transforma na ONU. A ONU ela tem o primeiro princípio dela na Carta de São Francisco, manter a paz e a segurança internacional. Exatamente. As pessoas às vezes têm a visão que a ONU é um órgão de direitos humanos. Não é, não passa nem de perto. Quando você passa a Carta da ONU com 111 artigos, você tem 6 menções aos direitos humanos. Então a ONU, como disse o professor Alexandre, ela virou uma questão ali da região extremamente política e a ONU então ela virou um órgão de vocação universal político. Vou pegar aqui uma frase que meu pai economista fala muito, né? Manda quem paga. Os Estados Unidos têm a maior cota parte de pagamento dentro das Nações Unidas e a ONU ela não tem uma identidade. Quando você tem justamente os 5 maiores, que é quem manda. Quem manda na ONU, de fato, são os 5 membros permanentes. Todos os órgãos da ONU têm uma natureza de mera recomendação. O único órgão que tem uma natureza vinculante, que tem uma decisão que obriga, é o Conselho de Segurança. E o Brasil assumiu agora. Então deu muito alarde. O Brasil assume a presidência. Mas assume por um mês. Exatamente. É rotativo, né? Então é um mandato de 2 anos. Quem manda são 5. Maurício. Bom, primeiro eu quero concordar com o professor. Na ONU, quem realmente manda são os 5 países que compõem o Conselho de Segurança, os 5 países membros permanentes. O Brasil tem apenas um cargo rotativo, então é um cargo que é muito mais simbólico do que de poder efetivo. Eu também não esperava outro resultado dessa reunião, que tivesse alguma coisa vinculante, efetiva, de maneira alguma. Em adendo ao que o professor Alexandre colocou com relação à Arábia Saudita, não nos esqueçamos que esse conflito começou, dizem os analistas, se eu estiver errado me corrijam, por favor, que a Arábia Saudita, ao se aproximar diplomaticamente de Israel, assim como os demais países árabes mais ricos, os Emirados Árabes, o Catar, isso que gerou essa reação do Hamas depois de 50 anos daquele evento que houve lá do Yom Kippur. Com relação aos brasileiros, Evandro, são 14 mil brasileiros que residem em Israel e 6 mil na Palestina, um total aí de 20 mil. 1.700 já manifestaram interesse em voltar, o governo está fazendo uma força-tarefa que foi adiantada para hoje, para adiantar resgate, mas muitos dos brasileiros com quem eu conversei e outros que eu vi na internet, entrevistas, eles pretendem ficar lá porque eles estão convictos de defender a causa israelense e de não deixar o país. Então os 2 pontos são respeitáveis. O problema é que esse número dos reféns, voltando ao início da nossa conversa... Sim, ela vai se interligando. É um número que é subestimado, Favale. Claro. Eu já ouvi falar em 3 centenas em off, porque há muita gente que ainda não se sabe, né? Então, e também não querem fazer alarde.
e é isso que vai ser o problema agora a ser dissolvido. Quando a gente fala dessas pessoas que querem ser repatriadas, né, por enquanto a expectativa aí do envio de 6 aeronaves brasileiras, da Força Aérea Brasileira, elas não conseguem pousar diretamente lá em Israel, precisam fazer uma conexão ou uma escala na Itália, em Roma. Então, essas aeronaves seguem para Roma, saem do Brasil, seguem para Roma e aguardam uma recomendação das autoridades de Israel para que possam, então, ir para o aeroporto israelense para buscar essas pessoas. Agora, aquelas que estão na faixa de Gaza já demandam uma outra operação. E aí o governo brasileiro está tentando, por meio de diálogo com as autoridades do Egito, para que essas pessoas que tenham interesse em deixar a faixa de Gaza, que elas possam sair de carro ali pelo território egípcio, né? Então, elas saem pela fronteira do Egito. O problema é que há bloqueios ali em todas as partes, não necessariamente bloqueios que evitem essas pessoas de passar, mas é claro que isso demandaria bastante diálogo e também uma operação muito bem feita para que essas pessoas não sejam ainda mais expostas aos riscos daquele local.